gostaria de falar sobre a intimidade com Deus. Eu acho que isso que nós estamos precisando, eu acho que a igreja mais precisa hoje dos nossos dias, é intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus não é um dom, ela não é um presente. A intimidade com Deus exige esforço, sacrifício, a cada dia na presença do Senhor. Ela não vem por, como o pastor fala, por osmose. Eu comentei, uma vez eu falei assim, eu queria que o pastor Fernando, o pastor Felipe, o pastor Nairo e o pastor Ricardo pudessem colocar a mão sobre a minha vida se fosse por osmose. Eu queria pregar como o pastor Fernando, ensinar como o pastor Felipe, tocar como o pastor Nairo e cantar como o pastor Ricardo. Seria uma bênção. Não seria? Seria assim, é não pagar um preço, é realmente... Então ela não vem de graça. A intimidade com Deus leva tempo. 4 em 1. Aí seria uma bênção, pensou? E aí, então, é incrível que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação de Deus, a salvação de Cristo, é para todo mundo. Ele não vê cor, ele não vê posição social, ele não vê raça, ele não vê nada. A salvação é para todos. Mas estudando a palavra e verificando alguma coisa que Deus tem que falar com a gente, eu comecei a ver que homens e mulheres, Deus revela intimamente mais. Eu comecei a perceber o porquê. Porque eles têm intimidade com o Senhor. Quando o pastor passou para mim, olha, você escolhe Tiago 4 ou Tiago 5. Abre comigo em Tiago 4. E estudando um pouquinho mais a palavra do Senhor, eu consegui ver que tem 3 grupos de pessoas que seguiam Jesus no ministério dele. Eu gostaria que hoje você prestasse atenção e ver em qual grupo que você está. A intimidade com o Senhor, Deus não olha a nossa aparência. Deus olha o nosso coração. Quando apresentaram os filhos de Jessé, Deus escolheu o 8º. Sabe por quê? Porque Deus olha o teu coração. Deus olha o meu coração. Deus não vê a minha aparência. Deus vê o que está dentro do teu coração. Amém? E o primeiro grupo que acompanhava Jesus era uma multidão. Uma multidão que seguia Jesus, era de interesse, queria ver o que Jesus dava para ele, em troca de estar do lado de Jesus. Eles não andavam com Jesus pelo que Jesus era, eles andavam com Jesus por interesse. Eles viam o que Jesus tinha para oferecer. Eu li uma parte que fala assim, eles andavam para alcançar seus objetivos e Deus era só um meio para alcançar o seu fim desejado. Amém? O segundo grupo que seguia Jesus eram os discípulos. Eram chamados por Jesus, era convocado por Jesus, andava ao lado de Jesus, viam os milagres de Jesus, viam as obras maravilhosas que Jesus fazia, mas eles não desenvolviam. Tinham discípulos que paravam no templo, só viam o que a multidão via, só via aquilo que Deus falava, mas quando Jesus precisava mais dos discípulos, eles pulavam para trás. Eles viam o que as pessoas viam. Jesus, em Mateus capítulo 17, ele chama os discípulos, os 3, para subir com ele ao monte.
E vejam bem, o que aqueles 3 discípulos viram, a maioria não viu. Eu fico imaginando se aqueles 3 descem lá do morro e falam assim para os outros discípulos, olha, eu vi Moisés, eu vi Elias, o que você iria pensar? Não bate bem. Não bate bem. São aqueles, os discípulos, são aqueles que Deus não pode contar nas horas mais difíceis. Vem a maioria que vê, estão satisfeitos por fazer parte do grupo dos escolhidos. Mas não há um comprometimento maior, não há fome, não há sede de Deus. São discípulos, mas o coração não arde pela palavra do Senhor. Nós fomos entregar panfletos ontem e pela misericórdia. Eu falei para o pastor que a próxima vez eu quero ir com oxigênio, porque não é fácil. Quando eu desci da minha casa e olhei para a frente da igreja, estava o pastor e a Cidinha. Falei, misericórdia. Aí vi o Binho e o filho dele. Falei, já melhorou. Aí chegou a Olga. E eu falei, literalmente, meia dúzia de gato pingado. Aí chegou o Ricardo. Cadê a fome nossa pela palavra do Senhor? Sabe quantos panfletos nós distribuímos? 1.007. Faz as contas, divide 1.000 por 7. Veja quanta casa nós visitamos, cada um. A igreja está cheia de discípulos, mas cumprimento com a palavra do Senhor. Podemos contar com poucos. E aí eu descobri, preparando a palavra, que é os íntimos. Aos íntimos do Senhor. Aquele que o Senhor revela coisas especiais para ele. Aquele que o Senhor faz revelação e eles possam sentir a plenitude e viver aqui na terra aquilo que muitos não vivem, porque não são íntimos de Jesus. Eu posso sentir o que a Ágata sentiu lá no hospital, intimidade com o Senhor, Ágata. Sabia? Muitos não têm porque não são íntimos do Senhor. Como falei, Jesus chama 3, porque os 3 eram mais íntimos dele. E ele sobe naquele morro e são contemplado com uma visão maravilhosa que muitos não veem. Porque não têm intimidade com o Senhor. Porque não pagam preço. Porque não conseguem viver a plenitude que nós podemos viver aqui na terra. Deus quer fazer isso comigo e com você. Deus quer que nós tenhamos intimidade com o Senhor. O Dario, pedi permissão para ele, no domingo retrasado, ele falou uma coisa aqui com o pastor Fernando, e falou assim, pastor, tem pessoas que iriam pregar lá no presídio. Eles pediam para mim ler a Bíblia. Pasmem, eles eram analfabetos. E eu perguntei para ele hoje, e aí, Dario? Era uma bênção a pregação daquele homem que era analfabeto. Intimidade com o Senhor. E a sabedoria do pastor Fernando diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Analfabetos. E com uma unção tremenda de anunciar a palavra. E a minha pergunta é que se nós somos multidão, nós somos discípulos, ou nós somos íntimos do Senhor? Deus está precisando de pessoas que falam, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu estava falando hoje, comentei com a Márcia, aquela música que diz, tanta coisa tenho feito para o meu bem próprio querer. Prazer, né? Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo
como eu conheço a ti, o chamado que um dia tu fizeste a mim, Asaf, em a qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente, eis-me aqui, Senhor. Você tem, eu livre estou ao seu dispor. E lendo Tiago, capítulo 4, pastor, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. E a gente poderia perguntar, como ter intimidade com o Senhor? E Tiago começa a explicar para mim e para você, falando assim, veja aí. D4B, aqui. Chegai-vos a Deus. Pastor Felipe, e a palavra aqui, em grego, não sei se eu vou pronunciar certo, se não for, o senhor pode falar, é engizo. Acho que é isso, pelo menos que eu procurei lá. Quer dizer, juntar uma coisa na outra, chegar perto, tocar. Ele cumprimenta ainda, chegai-vos a Deus, e Ele, a intimidade com Deus, quem toma a iniciativa sou eu, é você, é estar mais próximo dEle. E Deus vai revelar as coisas para você tremendamente. Amém? Chegai-vos a Ele. E Ele, sabe o que significa isso? Mudança de atos, hábitos, atitudes, deixar o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Moody diz assim, uma das frases de Moody, ele fala, quem caminha com o mundo não pode andar com Deus. Quem caminha com o mundo não pode andar com Deus. Depois ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E eu acho que é catarizo, a palavra grega. Acertei, pastor? Amém. Estou fazendo grego já, hein? Viu, Marcião? Quer dizer, remover impurezas, contaminações, consagrar. É isso que a palavra está dizendo para mim. E ele diz assim, ânimo dobre. Sabe o que quer dizer ânimo dobre? Coração dividido. Amor a Deus e ao mundo. Dividido entre os dois caminhos. Vive em cima do muro, pulando cerca, ora ouve a Deus, ora dá ouvidos à carne, ao mundo e ao diabo. Eu não sei, mas a hora que eu estava preparando isso, eu falei, Deus, poucos têm intimidade com o Senhor. Poucos dentro da igreja. Eu estava pensando, eu falei, Senhor, não existe a hora mais propícia no nosso país, como agora, para nós fazermos a nossa mudança. Não existe a hora mais propícia do que agora, para essa nação reconhecer que o Senhor Jesus faz a diferença nas nossas vidas. Não existe hora mais propícia para que nós possamos arregaçar as nossas mangas e trabalhar para o Senhor do que agora, irmãos. Sabe por quê? Porque quando se abre o Senado lá, você vê louvor. Quando a primeira dama abre a boca dela, ela fala do Evangelho, coisa que a gente nunca ouviu falar. É incrível como nós, como evangélicos, não abrimos nossos olhos ainda. Como eu e você, como a igreja do Senhor, não dobra os seus joelhos. Fizemos aqui uma oração, intercessão. Pouca gente.
Vamos entregar os folhetos. Pouca gente. Como é que nós podemos fazer a diferença na nossa nação, irmãos? Como é que nós podemos fazer a diferença na nossa comunidade? Como é que nós podemos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso bairro, se não há um comprometimento com a palavra de Deus? Se eu e você não arregaçamos as nossas mangas e trabalhamos em prol do Evangelho do Senhor. A intimidade com o Senhor leva tempo. A intimidade com o Senhor tem que ser os nossos joelhos dobrados, clamando para que Jesus tenha misericórdia da nossa nação. Misericórdia da nossa nação. E ele continua ainda, para ter intimidade com o Senhor, tem que ter assim, purificai o... Vamos ler? Purificai o coração. Quer dizer, limpar o coração tem a ver como tirar dele tudo o que concorre e o que compete, o qual atrapalha a ação do Espírito Santo. Não dá para ter comunhão com Deus se o meu coração está amargurado. Não dá para ter intimidade com Deus se o meu coração está triste. Não dá para ter intimidade com o Senhor se o meu coração não perdoa. Não dá para ter intimidade com o Senhor se existe mágoa dentro do meu coração. Não dá para ter intimidade com o Senhor se eu não amar o meu próximo. Se eu não amar o meu irmão. Hoje de manhã eu estava falando, pastor, que no louvor tinha gente chorando, sabia, dentro da igreja? Eu não sei se vocês viram aqui de cima, mas tinha gente derramando lágrimas. Gente que, sabe, vê assim, como Deus faz a diferença na minha vida e na sua vida. E se eu e você não tivermos intimidade com o Senhor, nós não vamos para lugar nenhum, meu amado. Para lugar nenhum. Lembro que, Moody, com uma frase que ele falou assim, eu orei para Deus aumentar a minha fé. E eu pensei que viria assim como um relâmpago, como alguma coisa que iria mexer comigo. Mas ele fala, mas Deus não fez. Aí ele fala, e eu abri a minha Bíblia, e Romanos 10, versículo 10, onde fala, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ele falou, desde então, eu sempre abri a minha Bíblia, e a minha fé tem aumentado. Amém? E agora, mais um item que Tiago dá para a gente aqui. Versículo 10, e humilhe-se diante de Deus. Ele está falando assim, deixa a arrogância de lado, meu querido. Deixa o topete erguido, deixa o nariz empinado, deixa, sabe, reconheça que tudo que tem magoado a minha vida, reconheça e precisa mudar, arrependa-se, prostre-se diante dele e peça perdão como Davi fez. E ele fala assim, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Amém? Deixe Deus trabalhar, deixe Deus agir, deixe Deus curar, deixe Deus transformar, deixe Deus tomar conta da nossa vida. E nós podemos realmente estar com intimidade com o Senhor, amém? Depois ele diz assim, ele te exaltará. O exaltar aqui, irmãos, não é colocar você num pedestal. O exaltar aqui não é colocar você em evidência. O exaltar aqui que eu escrevi aqui, é te levar num lugar mais alto, é te levar num lugar de uma intimidade profunda com o Senhor, é te levar aqui, o te exaltar aqui é colocar você numa comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus, para que você possa ser exaltado e que Deus pode ser glorificado na minha vida e na sua vida. Amém?
Deus está procurando íntimos. Deus está procurando que eu e você possamos ter uma intimidade muito maior com o Senhor Jesus. Que realmente nós possamos, que as pessoas possam ver na minha vida e na sua vida, que é um Deus que faz a diferença nessa nação. Só assim, eu e você, vamos ver coisas que poucos veem, porque poucos têm intimidade com o Senhor. E pessoas vão às vezes até duvidar, mas será que é verdade? Como comentei no Mateus capítulo 17, os 3 que subiram, se eles fossem contar, ninguém iria acreditar. E ninguém começa a colocar coisas assim, mas será que é verdade? Será? Deus revela-se a nós quando nós temos uma intimidade com o Senhor. O que a igreja mais está precisando é que eu e você são os íntimos do Senhor Jesus. Amém? Deus está procurando verdadeiros adoradores e que o adorem em espírito e verdade. Eu estava vendo isso aqui, um comentário que ele fala assim, quando ele encontra com a mulher samaritana, ele diz assim, ela faz uma pergunta para o Senhor, aonde que eu devo adorar? Eu devo adorar lá no monte Erizim? Ou eu devo adorar onde vocês fazem, os judeus fazem lá para Jerusalém adorar o Senhor? Jesus sábio disse, venha o dia, venha a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque quando os samaritanos iam adorar lá no Monte Erizim, nós nunca os adoramos como eles, e nunca vamos adorar como eles. Nós nunca vamos adorar como os judeus. Por isso que a resposta de Jesus foi sábia. Vem o dia, e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, chamar o pastor Fernando, que nós possamos ver em qual grupo nós estamos. Você está na multidão, nós estamos discípulos, ou nós estamos íntimos do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa realmente nos alertar, que possa abrir a meus olhos e os teus olhos, e que nós possamos realmente ser íntimos do Senhor Jesus. Amém, Senhor.